tudo bem com vocês? Chega mais, nono ano. Olha só, nós vamos começar aqui nossa aula falando de material genético dos seres vivos, né? Mas para isso, eu tenho aqui nossa querida Helena, que é nossa intérprete de Libras, fazendo essa acessibilidade aí aos estudantes surdos, né? E também uma participação super especial aqui desse professor maravilhoso, professor Heleno. E aí, professor Heleno? E aí, professora? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. E aí, pessoas? Espero que todos e todas estejam bem, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aí, não a aula de educação física hoje, né? Mas aí essa aula maravilhosa da professora Carol, né? Estou aqui ansiosíssimo para aprender muito junto com ela, a gente trocar um conhecimento aqui, né? E estou aqui no chat junto com vocês, né? Então, a gente tem aí essa ferramenta que é o aplicativo da Educa Recife. Vocês podem fazer o download, né? Aí é gratuito, não consome a internet. Billy já fez a mágica, já tem aqui o QR Code para vocês. Então, vocês podem se comunicar com a gente, né? É uma ferramenta muito interessante, porque a professora Carol fez uma aula aí super interessante e com todo o carinho do mundo para vocês. E a gente gosta de receber o feedback, né? Gosta de conversar, saber o que é que vocês estão achando, até porque a gente precisa saber se o conhecimento ele tá, né, chegando para vocês, porque quando a gente faz, está tudo na nossa cabeça, né? A forma que a gente fala, tá tudo muito na nossa cabeça. Quando vocês colocam aí pra gente o que vocês sabem, o que vocês estão entendendo, as dúvidas, a gente vai conseguindo aí desmistificar, né? Tirando ali, esmiuçar melhor esse conhecimento. Então é sempre uma troca e a gente faz através desse aplicativo. E além dele temos o canal do YouTube. Então essa aula está ao vivo e mais tarde, né? À tarde ela vai lá para o YouTube. Vocês podem mandar para os amiguinhos de vocês aí, compartilhar com quem não é da rede, para essas pessoas poderem conhecer, né, essa aula e aproveitar, se deliciar com essa maravilha de aula. Já estou aqui a postos. Eita, meu Deus, que responsabilidade, hein? Professor Heleno jogou para mim agora. É isso aí, professor, certinho. E lembrando que tá Billy e Dani ali, né, auxiliando a gente na produção, né, gente? Ó, coração para eles, né, Heleno? Com certeza. Se não fossem os meninos, a gente também não tava aqui, né? Então, vamos lá, né? Mês de julho, mês de conscientização do quê? Aqui na aula de ciências, a gente sempre lembra vocês, né? Mês de julho é o mês de conscientização aí de combate às hepatites virais e do câncer ósseo de cabeça e de pescoço. Então, lembrando que, especialmente para o câncer, né, gente, é importante que a gente tente sempre ir ao médico, né, periodicamente, porque quanto antes a gente descobre um nódulozinho, né, alguma coisa, a gente já resolve logo, né? Câncer não é brincadeira, né, professor Heleno? Inclusive, esse mês eu já fui lá no médico, Olha aí. fiz os meus exames das hepatites todas para poder ver, né, como é que tá a situação, Olha aí, porque a gente tá na vida, né? Quando a gente tá na vida, a gente tá exposto a tudo. Então, a gente tem que estar sempre aí fazendo esse cuidado, né? Então, eu já fui esse mês, já garanti os meus exames. Estão todos ok, graças a Deus. Certíssimo. Então, aí, quem puder, né, siga aí os passos do professor Heleno, né, fazendo os exames periodicamente para não ser pego de surpresa. Tá certo, gente? Então, agora sim, agora a gente vai começar a nossa aula fazendo, né, uma reflexãozinha. Então, joga na tela para eles, Billy, por favor. Vamos ver aí essa frase de Louis Pasteur, né? Um cientista super importante. Então, ó, os benefícios da ciência não são para os cientistas, e sim para a humanidade. Sempre parece que os cientistas estão muito distantes da gente, né? Uma coisa bem de, nossa, os cientistas acharam, né, a cura para não sei o quê, para tal doença e tudo mais. Mas, gente, tudo que eles fazem, né, eles estão trabalhando ali
sempre para descobrir várias coisas que vão servir para o nosso cotidiano também. Não só nessa parte de saúde, né, de doenças, remédios e tudo mais, mas tudo que a gente tem, né, no nosso entorno aqui, até a tecnologia que nos faz conseguir interagir, né, na frente da câmera, eu aqui, vocês aí no chat com o professor Heleno e com todos os professores aqui da escola, tudo isso foram vindo através dos estudos científicos, não é? Então, é super importante isso aí, né, não, professor? Com certeza. Essa conversa aí, né, do cientista com a sociedade, né, é uma coisa que é importante. Até porque, né, os estudos científicos, eles servem para ajudar a nossa sociedade. Então, para que estudar tanto e tanta coisa se a gente não consegue aplicar isso na nossa vida, né? Exatamente. Então é muito interessante porque a gente pesquisa, estuda, faz todo aquele mapa, aquelas coisas todas, mas sim, como é que a gente vai aplicar ali, né? O que é que a sociedade, como é que a gente pode contribuir, né? Existe muito isso no meio científico, é tipo assim, como é que a gente devolve para a sociedade? Qual é o retorno para a sociedade, né, professor? Exato. É isso aí, gente. Então, fica aí essa reflexão para todos nós, né? Que a ciência é a base para a sociedade conseguir desenvolver e viver um cotidiano cada vez melhor. Não é isso? Pronto. Então, incentiva a pesquisa aí, galera, que é importantíssimo, né? É a base da nossa educação também. Serve para tudo, para a gente. Mas, gente, o que é o DNA, né? O que é o DNA? Alguém já ouviu falar em DNA? Eu acho que todo mundo já ouviu falar em DNA, né? Eu acho. Principalmente quando a gente fala assim, vamos fazer um teste de paternidade, né? Nessas situações para saber quem é o pai, né? E tudo mais. Então, gente, teste de DNA. Mas o DNA é o quê? Né? O que significa? O que danado é isso? Que a gente fala constantemente. Muitas coisas no nosso cotidiano a gente fala que nem pensa, né? Mas já parou para pensar o que é o DNA, o tal do DNA que a gente tem que fazer para saber se é parente, se não é, de alguma pessoa? Pois é. Então, o DNA é o nosso material genético. Então, vocês viram que a nossa aula é sobre material genético dos seres vivos. E o DNA, ele é o próprio material, tá certo? Então, do que nós somos constituídos, né? Como é que se expressam, né, a afeição da gente, por exemplo, né? As nossas características externas, todas vêm a partir do nosso DNA, né? Dos genes, né? E essas características externas são essa expressão dos nossos genes, né? É importante isso, né, professor? Demais, demais. E até pra gente se entender, né? Porque às vezes a gente faz assim, poxa, mas minha mãe é de um jeito, meu pai é de um jeito, e eu sou meio que totalmente diferente, né? E aí quando você vai entender de onde é que vem, de quem vem, como é que funciona esse negócio todo, aí você começa a fazer sentido, né? A sua aparência, as suas características. Ah, mas eu puxei esse olho aqui do meu pai, puxei a orelha aqui, é a orelha da minha mãe, né? Pois é, tudo isso está relacionado ao DNA. Sem o DNA, a gente não teria essa expressão, tá certo? Então, continuando aqui, né? Então, o DNA, ele é portador de informações hereditárias. É justamente sobre isso que a gente está falando, né? A hereditariedade. O que é a hereditariedade? Às vezes a gente diz assim, fulano puxou o pai, tem uma doença relacionada, né? Ou então a aparência também, né? Ou seja, a gente vai herdando características dos nossos pais. Nossos pais herdaram dos nossos avós. Se a gente for voltando aí nas gerações de família, né? A gente vai percebendo isso. Então, nós iremos passar nossas informações hereditárias para os nossos filhos e assim sucessivamente. Bem legal, né? E aí, esse DNA, ele é formado por proteínas e RNA, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ele serve para controlar atividades celulares, então todas as nossas células são comandadas aí pelo nosso material genético, tá? A gente também vai ver esse detalhezinho mais pra frente. E a estrutura disso tudo, né? Então, vamos lá, vamos acompanhar isso aqui. Então, ele comanda atividades celulares. Mas como é que o DNA comanda atividades, né? Essas moléculas de DNA comandam atividades.
eles comandam e de onde, né? Onde é que está o DNA, né? Professor Helena, tem alguma ideia de onde é que se encontra o DNA? Não é obrigado a saber, viu, professor? Que a gente está tudo aprendendo aqui. Tô aqui curioso para saber. Eu tenho assim mais ou menos, né? Porque, minha gente, como vocês, né? Eu também já passei pela minha época de escola. Olha aí. Né? Então, na época de escola, eu lembro de ter visto esse conteúdo. Eu lembro, inclusive, de uma coisa que é um spoiler já, que é Olha usar aí. o azinho, o azão, É. como é que funciona ali. É, exatamente. Mas eu não vou dizer agora onde é que fica, porque eu posso estar errado. Mas Olha isso. vou esperar um pouquinho aqui pra gente Tá ver. certíssimo, professor Helena. Então, gente, tá todo mundo aqui curioso já para saber onde é que tá esse danado, esse DNA, que é tão importante, né, na nossa vida, né, e importante para o funcionamento adequado do nosso corpo. Então, vamos lá. O DNA está na célula eucarionte. Eita, célula eucarionte. Vixe Maria, professora, já me esqueci desse negócio. A célula eucarionte, gente, nada mais é do que a célula que apresenta um núcleo aí diferenciado, um núcleo que está separado dentro do citoplasma. Vixe, professora, citoplasma, núcleo. Vocês lembram que a célula eucarionte, né? Ou seja, todas as células do nosso corpo são células eucariontes, tá certo? Elas têm esse núcleozinho separado. Então, vamos ver aqui no quadro, olha só. Aqui no meio tá o núcleo, né? Ó, o núcleo da célula. Isso aí, Billy, obrigada. Então, o núcleo da célula é essa bola maior aí, tá certo? Ela é envolta por uma membrana, tá? Formando esse envelope nuclear. Então, tem um envelopinho que engloba esse núcleo aí, essa bolinha maior aí, tá? É uma bola grande, né? Que a do centro é o nucleolo, tá? Tá dentro do núcleo. E fora, vocês estão vendo que tem umas estruturas, né? Uma estrutura rosinha, umas estruturas azuis e tudo mais, com formatos diferentes. Essas são as organelas. Essas organelas são o quê? São os órgãozinhos da célula, órgãos pequenininhos, organelas, tá certo? Então, os órgãozinhos das células estão ali, cada um exercendo sua função dentro da célula, e temos o núcleo maiorzinho ali, né, redondinho, tá certo? Então, a célula eucarionte é aquela que apresenta, ó, um núcleo verdadeiro, né? Porque ela fica ali, tem um envelope nuclear, né? Formando esse núcleozinho, separando ele do citoplasma. E o citoplasma é essa substância onde estão as organelas ali, tá certo? Tudo certo até agora, professor Helena? Tudo certo. Tá entendendo? Tô. Inclusive, Ó. eu vendo essa imagem aí, eu fico pensando, pra gente poder pensar, né, como é que eu vou organizar? Tem até o nome organelas aí, né? É. Como é que eu posso organizar, assim, pra entender melhor? De repente, é fazer uma maquete, né? Com em casa. certeza. Se tiver algum material assim, poxa, eu vou montar aqui, né? A gente tem um núcleo aí que é Pode até redondinho. fazer uma reutilização de materiais dentro de casa, né? Exato. Uma caixinha de leite, né, professor? Qualquer coisa que vocês tiverem, papelão, vocês podem montar uma célula. Não Pega uma fruta redondinha, uma maçã, uma É, laranja, também. bota ali como se fosse um Momentaneamente, núcleo. porque depois você vai querer comer Depois essa vai lá e maçã come. e essa laranja, né? Com certeza. Certinho. Então, ó, professor Helena já deu uma ideia aí do mão na massa. É. Não é, professor? Porque aí, você montando, quando a gente faz, a gente consegue sedimentar melhor esse negócio na cabeça, né? Com certeza. Lembrar de todas as... E podem até fazer as funções de cada uma das organelas, né? Que é tão importante também para o funcionamento de cada célula. Então, essa célula eucarionte, ela apresenta esse núcleo bem definido, né? Então, cada célula, gente, é responsável pela respiração celular, digestão intracelular e a produção de substâncias importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, cada célula do nosso corpo, ela tem sua funçãozinha, né, sua funcionalidade, e ela vai servir para um objetivo dentro do nosso corpo. Porque se todas as células não trabalhassem dessa forma, como é que a gente ia funcionar, né? Então, é um mecanismo todo bem realizado dentro da gente, tá? É todo mundo trabalhando em conjunto para que a gente consiga fazer qualquer coisa, né? Pra gente andar, pra gente respirar. Então, as células precisam trabalhar em conjunto, funcionar adequadamente, senão a gente começa a passar mal, já sabe, né? A gente começa a passar mal, alguma coisa tá errada ali, né?
aí está acontecendo alguma coisa com as nossas células, né? Ou então teve um micro-organismo invasor, um vírus, né? Uma bactéria, a gente já começa a passar mal, tá certo? Mas se a gente está funcionando direitinho, tá tudo certo. Então, vamos lá seguir, ó. Núcleo celular. Então, joga aí na tela, Billy. Billy tá esperto hoje. Já tá jogando tudo direto, né, Billy? Danado. Aí, ó, o núcleo celular. Então, agora a gente tá vendo só aquele círculozinho, né? Aquela bolinha que eu mostrei pra vocês, que é o núcleo. Como é esse núcleo, né? Então, o núcleo, ele apresenta o material genético. O que é o material genético? O DNA. E o nucleolo está mergulhado ali no nucleoplasma. Então, em vez de a gente chamar de citoplasma, que é aquela substância ali que estão mergulhadas as organelas, dentro do núcleo tem a sua própria substância. E é chamado de nucleoplasma, tá certo? Então, ou seja, né, aquela substância que está ali dentro do núcleo. Mergulhado dentro desse núcleo, a gente está vendo aí um emaranhado, né? Parece um monte de fios junto, né, professor? Olha que bagunça. Sabe o que me lembrou? Macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo. Perfeito, a professora Helena tá danado hoje, viu? Macarrão instantâneo. É exatamente isso. Não parece macarrão instantâneo na panela lá? Parece. Quase prontinho ali, né? Aqueles fiozinhos. Um ovo ali no meio. Um ovinho no meio. Olha aí, gente. Macarrão instantâneo com ovinho no meio. Que delícia, né não? E aí, veja só. Esse nucleolo ali no centro, né? O nucleolo, gente, é essa estruturazinha redonda, tá certo? Formado por RNA e proteínas, né? O corpo da gente tem proteína para todo lado, tá? Então, isso aí é bem básicozinho. Vamos continuar aqui. Então, ó, esse nucleolo possui duas membranas, né? Aliás, a carioteca aí, né? Que é esse envelope nuclear, possui duas membranazinhas envolvendo esse material genético, esse DNA aí, e também o nucleolo que está ali dentro, né, do núcleo. Então, duas membraninhas. Vocês estão vendo que tem umas bolinhas ali na membraninha? Pronto. Então, essas bolinhas aí são os porozinhos. Esses poros permitem que sejam trocadas substâncias de dentro do núcleo com o citoplasma da célula. Olha que interessante. Senão não teria como, né, fazer esse retorno aí, né? A célula funcionar inteira com o núcleo também entrando, interagindo ali, né? Com passagem de substância de um para outro, tá certo? Então, esse envelope nuclear é isso aí, ó. Duas membranas, tá? Então, ele não é uma membraninha fina só, não. São duas membraninhas aí com esses poros na sua estrutura. E esse DNA é bem organizadinho. Sabe, gente, que os átomos... Vocês já ouviram falar de átomos? Já ouviu falar, professor? Já. De átomo? Pois é, o átomo, ele é formado por vários elementos químicos que estão ali unidos, tá certo? Unidos por algumas pontes de hidrogênio, né? Isso vai depender muito, porque isso já vai muito pro lado da química. Mas o nosso corpo, ele é química pura, tá? Eita, professora, a gente tá tendo aula de ciências e agora inventaram a química aí no meio, foi? Pois é, minha gente. Então, nosso corpo, ele tem nitrogênio, oxigênio, não é? Hidrogênio. Então, são vários elementos químicos aí que se unem formando outras estruturas, né? Então, cada elemento químico aí que se uniu vai formar um átomo. E esses átomos unidos vão formar essa organização do DNA. Fê, que louco. Muito organizadinho, né? É demais. Quando você pensa assim, porque a gente vê o corpo funcionando de uma forma geral, né? Mas quando a gente tem cada detalhezinho ali, cada coisa faz funcionar. Porque, inclusive, essa organização, né? Essa organização genética, essa parte do DNA, que eu já vou puxar a sardinha pro meu lado. Olha aí. Ela também tem uma certa influência na questão esportiva, né? Do desempenho esportivo. Então, para que uma pessoa ela tenha um desempenho bom, né? Para vocês verem esses caras aí que batem recordes e tal, tem um empenho, né? Eles precisam treinar, eles precisam tem da todo técnica. aquele trabalho, né? A técnica do dia a dia, né, professor? Exato. Mas os fatores genéticos, eles também podem influenciar, né? Inclusive, existem estudos aí com essas pessoas, né, que eles chamam de superatletas, que fazem com que entender como é que esse organismo funciona para que tenha uma resposta eficiente àquele treinamento. Porque se você observar, você pode colocar várias pessoas ali
para fazer o mesmo treinamento. Você vai dar o mesmo estímulo de treino, né? O mesmo treino ali. Mas cada indivíduo vai responder de uma forma diferente. Porque as células, o organismo daquela pessoa, de cada um, né, vai ali reagir e responder de uma forma diferente. Exatamente. E cada indivíduo é indivíduo mesmo, né, professor? Exato. Cada um responde de uma maneira diferente. E como o professor Heleno disse, o DNA, ele pode ajudar sim. Se a constituição genética, né, for uma constituição genética boa, que ela facilite ali a vida que a pessoa escolheu, né? Por exemplo, ser atleta, né? E no DNA da gente tiver alguns genes ali que auxiliam, pode ser que aconteça esses recordes mundiais, né? Exato. Que não é só o trabalho em si todos os dias, né? Claro que precisa, né, professor? E de repente, você que está aí agora nos assistindo, Eita. né? Pode ter aí uma característica, né? Você pode ter aí uma genética que com um treinamento, né? Uma dedicação, Pois é, uma esforço, musculatura já, né? você Boa, né? Isso. Articulações, toda essa constituição aí do corpo, né? Estrutural, que quando trabalhada, vire, né? Consiga, daqui uns dias a gente vê assim, ó, aquele estudante que estava lá assistindo a nossa aula, hoje em dia está batendo um recorde mundial. Exatamente. E começa na cidade de vocês aí, né? Adolescentes, então, bota esse corpo para trabalhar aí, vai que vocês viram um atleta de ponta, não é não, professor? É isso aí. Então, o nosso DNA é organizado dessa forma, né, com esse conjunto de átomos, como a gente viu, e ele tem esse formato helicoidal, né, dupla hélice. É como se fosse essa escada que a gente tá vendo aí, ó. Billy, joga na tela aí para eles verem a escada em caracol mais de perto. Pronto, olha a escada em caracol aí, tá vendo? Então, e tem um DNAzinho aí, né, girando na frente de vocês, para vocês verem. São duas fitinhas e elas são ligadas no meio, né, por algumas estruturas. São essas retinhas aí que a gente está vendo agora, mas que essas retinhas são chamadas de base nitrogenada. Olha só a composição do DNA. Então, temos o açúcar, né, que é a desoxirribose, o grupo fosfato e as bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina e timina. São essas quatro. Já mais nome complicado, né? Mas é aquela coisa, né, professor? Quando a gente está aprendendo coisas novas na disciplina, né? Sempre vem uns nomezinhos estranhos, mas que a gente, com o passar do tempo, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai deixando de achar aquilo difícil, né? Às vezes é só o impacto do nome estranho, não é? Com certeza. E até porque isso aí, você diz, não, mas eu tô vendo isso agora em ciência, mas de repente eu quero fazer educação física. Olha aí, isso aí a gente estuda já puxando pra sardinha dele, a gente estuda na faculdade, porque na universidade também a gente vê essa questão, porque a gente acha às vezes que, não, isso aí é uns nomes que não faz muito sentido. E aí quando você vai ver, mas para eu ter força, para eu ter energia, para eu ter disposição, o que é que tá faltando, o que é que eu preciso fazer? E aí você vai entendendo, você vai lembrando, aquele nome que a professora Carol disse, tá aqui, ó, é isso que tá, essa questão aqui no meu organismo que tá em falta, tá com algum problema, né? Exatamente. Porque a gente está muito acostumado a ver o corpo como um todo, como a professora Helena disse, né? Mas quando a gente vai microscopicamente, né, na veia, no cerne, né, do problema, né, lá na célula, porque a partir de cada célula da gente é que a gente constitui esse organismo aqui, né? Então, células, tecidos, órgãos, né? Lembra dessa evolução aí dentro do corpo, né? Então, é isso. Vamos lá, então, ver essa estrutura. Eita, professora, que danada é isso? Pelo amor de Deus. Vamos devagarinho, tá certo? Então, as bases nitrogenadas. Olhem aí, né, no seu lado esquerdo, tem lá em cima escrito bases nitrogenadas. Aí temos aí adenina em vermelhinho, timina em laranjinha, guanina em azul e citosina em verde, né? Vejam que uma das extremidades da fitinha que tem aí, mostrando a base, ela vai complementar a outra. Veja só, a adenina, se a gente juntar essa extremidade meia lua aí, né, meia lua, né, ela vai encaixar nessa base aí da timina, tá certo? E a guanina, que parece até uma bandeirinha de São João,
vai encaixar na citocina aí. Tá vendo? Vejam aí, o triângulozinho ali, né? Parece um triângulozinho no final da guanina, vai encaixar na parte aí dessa extremidade da citocina. Então, adenina vai se unir à timina, guanina vai se unir à citocina. A gente vê isso claramente quando a gente olha a molécula, tá certo? De DNA, que tá aí nesses desenhos loucos, né? Mas esse desenho aí é muito fácil, tá? Vamos ver. Mostra aqui, bota aqui pra mim, Billy, pra eu apontar aqui pra eles. Então, olha só, gente. Aqui, ó, a gente tá vendo uma moléculazinha de timina, né? A base timina, tá? Tá representada aqui. E eu disse a vocês que os átomos de DNA, eles são formados por quê? Pelos elementos químicos. Então, a gente vê aqui, ó, oxigênio, que é a letra O, né? Nitrogênio, representado pela letra N. Lembra disso? Pronto. Então, todos eles estão aqui unidos, né? Por pontos de hidrogênio, né? No caso aqui da timina com a adenina, tá certo? Então, pode jogar agora na tela, Billy. Pronto. Então, a timina, que é esse laranjinha aí, está ligado na adenina, ó, do ladinho dela, tá vendo? Por pontos de hidrogênio. Essa é uma fita. Do outro lado, temos, ó, guanina e citosina. Então, volta agora para mim, Billy. Essa estrutura molecular que a gente tá vendo, nada mais é do que isso aqui, ó. Tá vendo que temos uma fitinha de DNA aqui e a outra fitinha de DNA aqui, não é? E aqui no meio a gente vê o colorido, ó. Citosina com guanina. Então joga de novo para eles verem de perto. Olha só, que loucura, né? O azulzinho da fita está ligadinho no verdinho, que é a citosina. A laranjinha, que é a timina, ligado à adenina. E aí, professor? Quando a gente vê esses palitinhos aí que vocês estão vendo, né? Que tem o DNA, as fitinhas de DNA, uma com a outra. E a gente tem esses palitinhos, né? Que a gente gosta. É bom usar esses nomes pra gente, né? Os palitinhos. Mas é exatamente isso, né? A gente vê esses palitinhos se ligando e diz assim, poxa, aqui, né? Encaixa no outro. Um encaixa no outro. E aí, quando você vai pensar, né? O que é que um auxilia no outro ali, o que é que essa junção pode causar, qual o resultado dessa junção, né? Fica bem mais... Porque essa imagem maior que vocês estão vendo aí do outro lado, né? Sem ser os palitinhos, vocês também vão ver mais pra frente, não precisa se desesperar. Não né? Quando chegar em química... Não. Isso é só para vocês terem noção de como é a molécula, né? Isso. Mas ninguém se desespera, porque em química vocês vão ver isso. Né? Mais detalhadamente. Exatamente. Então, ó, é isso aí, gente. Então, o DNA é isso aqui, ó, né? Essas duas fitinhas que formam essa dupla hélice, né? Vai girando igual aquela escada de caracol. E no meio, para ligar uma fita na outra, existem essas bases nitrogenadas. Perfeito, né? Perfeito. Pronto. E aí, DNA e os genes, né? Como é essa história de gene, professora? Porque a gente também fala dos genes por aí, né? Ah, porque o gene. Então, DNA e os genes. O gene é essa região aí do DNA que vai ser responsável pela produção de RNA. Eita. Outra coisa aí. Outro nome. Né? Trocou uma letrinha, já deu um... Trocou uma letrinha, a pessoa já fez. Ih, menino, professora, pelo amor de Deus. Mas, ó, gente, a produção de RNA... O RNA, em vez dele ser essas duas fitas de DNA, né? Ele é uma fita dessa só. E essa única fita, ela vai produzir proteína, porque o nosso corpo ele é formado de proteína, tá certo também? Então, alguém precisa produzir a proteína no nosso corpo. Quem é que produz essa proteína? O DNA. É isso? Pronto. Então, esses genes estão aqui, ó, dispostos numa moléculazinha de DNA, né? Então, esse lugar onde o gene está é chamado de locus. É o lugarzinho lá onde o gene está. Joga aí na tela, Billy, por gentileza, para eles verem aí onde é que está o lugar. Pronto, olha ali, ó, em vermelhinho no DNA a gente vê, ó, locus, local definido ocupado pelo gene, no cromossomo. Mas cromossomo vai ser um assunto para a próxima aula, professora. Vamos nos despedir dos meninos? Vamos sim. Vocês viram aí, né, minha gente, que a gente tem diversas ligações
com esse assunto, né? A gente pode entender muita coisa aí da nossa vida estudando esse assunto, fora o que vem ainda pela frente, né? Então, é Verdade. sempre bom que vocês vejam tudo isso, né? Vocês viram que tem muitos desenhos, né? Tem os palitinhos. Então, vejam coisas na casa de vocês que vocês possam aí desenhar, que você possa pintar, né? De repente, o palito de picolé, vai lá, pega o palito, vou desenhar aqui, ó, o que é isso, o que é aquilo. Faz a montagem todinha bonitinha lá. Que quando a gente bota a mão na massa, a gente começa a entender e fazer, dá mais sentido aquilo que a gente tá vendo aqui, né? Na próxima aula, vocês já vão também contar o que é que vocês fizeram pós-aula para poder fazer um estudo maior sobre isso, né? Então, Exatamente. um prazer enorme estar aqui, né? Dividindo com vocês essa aula maravilhosa e nos vemos em breve. Um cheiro. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu, professor Helena? Lembrando a vocês que todas as dúvidas, além de falar aqui com a gente através do chat, né, para tirar as dúvidas, fale com o seu professor da sua escola de origem também, porque o seu professor é quem está ali com você todos os dias na batalha e ele que te ajuda a sedimentar esse conhecimento na sua cabeça, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Na próxima a gente continua.